Olá, noivinhas Pelo Brasil. E pelo O mundo também. Já viram como é que vai ser hoje, né? Vocês já viram que hoje o nosso Weddingcast tá um pouco tanto diferente, né? Ninguém menos do que Dani Sodré. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Referências Obrigado. em vídeo Obrigado. e fotografia, na minha opinião, um dos melhores da região. E hoje eu fui convidada para apresentar esse podcast, para tirar dúvidas, para a gente dar risada, contar história, para a gente saber a história por trás da Lift, por trás do Gui Ottaviani. E posso falar com propriedade, como cliente, como amiga, que realmente eles fazem a diferença em qualquer evento. E é com muita alegria que eu tô aqui e eu quero começar falando sobre a desmistificação sobre foto e vídeo. Eu acho incrível eles trabalharem juntos e se completarem dessa forma, sabe? Como foto, vídeo, cada um no seu setor, no seu segmento, fazendo o melhor trabalho. E como foi para vocês fazerem como que eu posso falar? Tipo, separar esses Sim. dois trabalhos. Gui, você falou que você já fez, né? Sim, Vídeo. eu trabalhei com filme, desde o começo, praticamente, com foto. E aí, com o tempo, em um dos eventos, o Bruno estava trabalhando com filme. E a gente foi se conhecendo, fizemos um primeiro trabalho internacional. Uau. E aí, juntos, e aí foi onde a gente começou uma conversa sobre isso, porque eu já estava vendo que foto e filme na mesma empresa não funciona. É a mesma Sim. coisa que a gente trabalhou em outro episódio, onde decoração e iluminação Eu acho isso perfeito. não são a mesma Eu acho que empresa. quem quer ser bom em tudo acaba não sendo bom em nada, Esse né? é um ponto que Não eu é, sempre Bruno? gosto de trazer, né? A pessoa que ela pode ser excelente no que ela faz, o mínimo que ela se dedica em outra área que não é a atuação dela, é o mínimo que ela poderia estar se dedicando ainda mais para Exatamente, se ser acima do especializando, excelente. se atualizando Exato. sempre, porque são duas vertentes totalmente E o nosso diferentes. segmento, ele todo dia ele tá novo, todo Ele dia nunca tem novas para de se referências, atualizar. Exatamente. E foi onde eu consegui, falei, Bruno, eu tenho mais alguns contratos, assume porque eu vou parar. Eu acho que foi bem interessante essa transição, né, esse entendimento. Eu era uma empresa ainda tecnicamente nova no segmento de filmes, mas eu tinha uma bagagem de outras empresas que eu tinha trabalhado, eu já tinha uma noção do que o mercado precisava. O mercado na cidade de Rio Claro e na região era muito carente do segmento de Ainda filmes. é um pouco, né? E isso, não vou falar que não, isso torna muito mais fácil a nossa entrada no mercado. Sim. Mas a forma como a gente se dedicou e a forma como a gente Se especializou. estudou e se especializou, justamente, foi isso que permitiu que a gente conseguisse entender essa necessidade e suprir. Claro que, como a gente falou, tudo vai mudando, tudo vai evoluindo, a gente vai aplicando novas técnicas, conhecendo novas formas de se fazer, mas nunca deixando de lado a essência. Sim. Né? E essa essência que fez a gente se tornar quem a gente é hoje. Então, assim, a transição do Gui, quando ele estava saindo da parte de filmes, e ele tinha, normalmente as pessoas que prestavam serviço, normalmente eram as pessoas que também prestavam serviço para mim, então a gente tinha às vezes uma dificuldade de agenda por conta disso. Sim. Até chegar ao ponto que o Gui falou, poxa... Tem esse feeling, né? Eu acho que eu posso pegar esse tempo aqui e aplicar para isso. Exatamente. Então, e assim, eu acho que foi muito, muito ético da parte dele, Muito. até porque os contratos que ele ainda tinha, ele se preocupou e ele conversou com os casais e me apresentou para os casais. Em muitos eu pude participar dos ensaios também, explicar essa identidade para os casais e muitas vezes também até mesmo entender qual que era a expectativa desses casais, né? Então isso foi feito de uma forma muito respeitosa. E assim, a gente já praticava junto nos ensaios, mas não era uma coisa de assim, eu só indico você só me indica. Sim. Era uma coisa automática. Sim. Por identidade, os casais que fechavam fotografia com ele acabavam gostando da minha identidade e acabavam fechando filmes comigo. Então isso era meio que automático e a gente começou a perceber isso nos ensaios. Quando a gente chegava para o ensaio, é você de novo? Sim. Né? Então... Tem alguns finais de semana que às vezes eu não sei que ele está comigo. Que legal. Eu acho que o próximo final de semana, praticamente, eu não sabia que ele estava comigo. Então é onde você fala, putz, tô até mais tranquilo agora aqui. Eu acho Então, de isso é verdade legal. que vocês se complementam, sabe? Vocês têm diretrizes diferentes, mas vocês têm o mesmo pensamento. Eu acho que vocês seguem uma mesma lógica e de verdade eu acho que vocês se complementam. Eu sempre vejo vocês atuando, né, juntos e vocês se complementando, a luz aqui, porque eu acho que uma coisa está coligada à outra. A foto e vídeo elas andam juntos. E se puderem se complementar, né, é um trabalho que fica perfeito, porque E aí tem um outro lado também, além de complementar, cada um consegue se especializar na sua, que nem a gente estava conversando,
E na fotografia, quando eu vou para um casamento, eu vou muito mais leve. Exato. Porque eu não tenho a preocupação Preciso que é a fazer preocupação foto dele. e vídeo. Porque Exato. que nem áudio, vídeo aí eu sou é eu áudio, vídeo é muitos detalhes Muitos que quando detalhes. você está trabalhando com foto e vídeo ao mesmo tempo, uma pessoa só para pensar em tudo não Eu tem acho. nada a ver uma coisa com a outra. E assim, no que eu entendo, quando você tem todo um preparo para você ir para o evento, você prepara seu psicológico para aceitar as referências, as coisas que você enxerga, tudo que está à sua volta. Então, tem um preparo muito grande, pode parecer que não. Mas o dia do evento é um dia que a gente tem um certo resguardo, né? Inclusive até físico também. Eu da sei. gente E também é cansativo, É né? cansativo, exaustivo. Então, a gente tem essa preocupação. E aí você imagina a seguinte situação. Você faz todo o evento e depois você tem que se preocupar com o pós desse evento. Exatamente, não é só... A edição das fotos, né? Lógico, acaba sendo uma edição mais simples, porque praticamente todo o trabalho foi Já está feito feito. no evento. Exato. Então, é uma coisa que já vem estudada, já vem complementada, a equipe faz a parte dela também. Agora, o nosso trabalho, quando acaba o casamento, ele está só começando. Sim, e eu acho super interessante falar, porque às vezes a mesma pessoa que faz o vídeo e a foto, às vezes ela perde algum momento, ela tá fotografando, putz, perdi isso no vídeo, e agora? Porque o vídeo é muito esse feeling, pegou um gesto, eu vejo que sempre o Bruno faz isso, algum detalhe da noiva, uma lágrima que corre, e de repente tá tirando uma foto, perde. Então eu acho que isso é, assim, sensacional, você tá 100% ali no vídeo e 100% na foto, eu acho que isso faz toda a diferença. E aí tem aquela questão, já que os nossos, por exemplo, no meu, acabou o evento, o nosso trabalho está só começando. Então ainda tem a seleção, a edição, o tratamento depois no áudio é uma preocupação que a gente tem muito grande. Então, música. Tudo que exatamente, encaixar uma trilha perfeita para aquele filme, para que emocione, né? Para que não perca a identidade do casal. Esse Exato. é um outro ponto também, que na fotografia que você falou da edição, a gente faz 90% no evento. Não é? Então, E a luz, os né, 10% que é a nossa identidade de cor, Sim. é a nossa identidade de edição. Exato. No filme, Ainda tem quase, uma margem muito grande para você 60% editar e depois. ainda colocar a identidade na edição. Sim, exatamente. Né? Então vamos supor, não seria o correto, mas vamos supor que vários cinegrafistas me entreguem várias imagens totalmente aleatórias. Eu consigo de uma forma ok colocar isso numa edição no contexto, e dar a minha né? identidade. É claro que hoje a gente tem uma equipe exclusiva, até eles estão aqui, o Cauê está aqui ajudando a gente também na estrutura, o Luizinho já teve Aliás, com a sua gente equipe hoje. é incrível. Obrigado. Falar. Então hoje, o fato da gente ter uma equipe exclusiva, né, além de ser pessoas maravilhosas, que a gente quer tá junto, entende essas pessoas, também são coisas que facilitam pra gente Exato. a manter essa identidade. Então já vem também um pouco mastigado assim, da captação. Mas tudo isso facilita onde eu queria chegar, que é a questão do contrato. Sim. São dois contratos diferentes, você tem duas empresas diferentes, você tem a soma do know-how dessas duas Exato. empresas e ao mesmo tempo você tem prazos diferentes. Então você pode perfeitamente receber ali as fotos antes, um vídeos. pouco antes e dar esse tempo pro filme, dar esse tempo do editor digerir esse conteúdo, procurar as trilhas certas e tudo mais. Então o Gui ele começou também a perceber isso, né? O Que demanda pós mais era uma coisa tempo. que demandava mais tempo, quando ele já estava quase que pensando no próximo evento e ele O ainda dele é tinha tudo que muito finalizar. imediato, até porque as noivas não têm paciência, Não. viu? De esperar as fotos, a gente quer pra ontem. É onde a gente sempre tenta entregar o mais rápido possível. Hoje, né, a gente está entregando... Você vai falar mesmo? Eu vou falar mesmo. Ô, louco! Eu vou falar mesmo porque isso tá se tornando uma rotina. Isso tá engasgado. O nosso contrato a gente promete em 60 dias, mas entregando em uma semana. Meu Deus. A gente tá Sabe que entregando se na fosse pra semana. mim, eu queria em 3 dias da minha mesa. Uma semana a gente já tá entregando. Essa hora que fecha em mim, eu faço assim. Tipo, tcharam. Não, é que porque foto tem esse detalhe de a gente conseguir essa agilidade maior, né? Então, a gente consegue fazer esse diferencial que nenhuma empresa faz. Porque hoje em dia estão demorando muito para entregar. E a gente entende esse imediatismo. Nossa, a gente é super imediatismo, a gente é noiva, a gente não tem nada mais, uma pessoa mais louca que uma noiva, gente, não tem. E aí a gente... Não, deixar essas coisas das noivas mais doidas. Isso, pro final. Deixa pra mais, vamos Tá, uma porque aí parte a gente mais pega umas técnica. coisas engraçadas. Uma noiva doida, mas acho que é a Gabi só que vem na cabeça. Quem, Gabi? Do Rio. Nossa. Não, é que tem... Bem, é que a gente nunca casou, porque eu vou falar, Não, você tem já a acompanharam vários Jéssica da casamentos. Fazenda Quilombo, do cigarro. Eu não tenho.
Essa é legal, ela vai amar que eu contar Nossa, isso eu aí. amo essas coisas. Então, vamos lá então. Bom, falando em equipe, eu quero ressaltar como cliente que já vivenciei isso, que a sua equipe é muito completa, né, Bruno? Você tem várias Obrigado. pessoas extremamente profissionais que atuam em conjunto e fazem toda a diferença, que eu já vi. Enquanto um profissional está filmando o som de um passarinho, o outro está filmando o som de uma água, o som de um vento, sabe? E depois você coloca isso num contexto tudo junto e, assim, fica muito emocionante. Eu acho muito legal você falar da sua equipe justamente com isso e não perder nenhum momento, nenhum som, nada que for importante, né? Isso é extremamente importante numa equipe, né? Sim, o que acontece, né, e aconteceu principalmente na pandemia, a nossa maior preocupação sempre foi manter essa equipe, manter as pessoas, porque... É a mesma formação, Bruno, desde o começo? É a começo? mesma formação, né, a gente tinha o Cláudio que trabalhou com a gente, hoje o Cláudio não está mais, agora entrou o Luizinho que está trabalhando com a gente também, então hoje nós somos eu, o Luizinho, o Cauê e a Mariana. Essa é a nossa primeira equipe. E a gente consegue dividir isso de uma forma interessante nos eventos, de forma que a gente não perca essa identidade. Exato. Né? Então, durante a pandemia, a nossa maior preocupação era isso, era manter essas pessoas, porque não é fácil você apresentar uma identidade. Isso que eu ia falar. Né? E assim, tudo você consegue ensinar para uma pessoa, menos o caráter. Então, quando você tem pessoas boas... Quando dispostas você a tem pessoas, aprender, né? Então, quando você tem ali a força de vontade, as pessoas boas, predispostas... Tudo é fácil, tudo é perfeitamente flui, né? alcançável, entendeu? Exatamente. Agora, se você não tem essa vontade, essa força de vontade, aí já não tem por que investir, não tem por que colocar esse tempo, esse investimento de tempo numa equipe. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe fantástica mesmo, né? Isso eu posso falar com propriedade. E acima de tudo eles estão alinhados, né? Então isso e com a que a mesma gente percebe. identidade, né? Com o Com a mesmo mesma olhar. identidade. Isso eu acho interessante, porque você não precisa falar nada pra ninguém. Eles sabem exatamente o que eles vão. Exato. E cada um vai pra um lado e assim sabe exatamente E o que fazer. uma coisa que eu faço sempre questão é deles estarem sempre captando e editando também. Ah, isso então é interessante. isso facilita deles Todos fazem todos os trabalhos. Exato. Tá. Exato. Né? Por mais que às vezes um se dá melhor no corporativo, o outro se dá melhor no casamento, mas todos fazem um pouco de tudo. Sim. Isso facilita com que eles exercitem, né? E com que aprendam também. E aprendam, e ao mesmo tempo eles enxergam coisas durante as captações que eles vão usar nas edições. Então é uma forma deles cobrarem eles mesmos, entendeu? Sim. Então isso também mantém evoluindo. Claro que assim, sempre eu tenho que estar presente, eu sempre tenho que estar ali perto também para dando os feedbacks para que essa identidade não se perca, não se dissolva. E esse entrosamento, ele também faz uma diferença direta nos eventos. Eu vejo o Gui também trazendo a equipe dele. Sim. E assim, claro, com toda a ética e profissionalismo, eu trabalho com inúmeros fotógrafos, mas quando, que nem o Gui mencionou, Exato. quando é a minha equipe com a equipe dele, eu sou eu a equipe dele, A gente fica até mais tranquilo. a gente fica mais leve, porque a gente sabe que O resultado tem será- o limite do outro e o resultado vai ser alcançado. Eu acho isso fundamental. O Gui também tem uma equipe fantástica por trás dele também, né? Sim. Tem a Josi, que A Josi, maravilhosa. Olha lá, a Josi ali. E hoje a equipe para casamento, minha primeira fotógrafa é a Raquel. E a Josi está entrando aí. A Josi é maravilhosa. Então, como a Raquel ela tá sempre comigo em todos os casamentos, a gente também conta com a Mayra na equipe, minha esposa. Que é e com fantástica isso também. a gente vai agregando em todos os eventos. Então, essa é a minha primeira equipe. E aí a gente tem algumas pessoas que complementam a nossa equipe quando a gente precisa. o evento é maior. Isso. E aí com isso a gente, como a Raquel ela tem essa proximidade comigo em todos os casamentos, quando a gente tem 2 casamentos, eu tô em um e ela tá liderando o outro. E aí a Mayra e a Josi vêm complementar as 2 equipes. E aí? Exato, é isso que a gente se preocupa, Dani. Sim. Para a gente manter essa identidade, a gente tem que ter... pelo Afinidade, menos né? E essa pessoa que está próxima da gente, ela é praticamente uma cópia, né? Sim. Só que assim, se uma outra empresa ela tenta copiar, ela pode se esforçar, mas uma empresa ela pode copiar uma assinatura, ela pode copiar uma coloração, ela pode copiar a forma como ela vê a gente agindo, mas ela nunca vai copiar a forma como a gente pensa. Eu acho que é a essência. E Ela aí nunca vai conseguir. essa identidade é justamente formada como a gente pensa, né? Então a convivência com eles acaba fazendo eles pensarem de uma forma parecida comigo. Então esse que é o grande diferencial, porque assim pode copiar tudo, pode copiar e a gente vai mudar e vai fazer de outra forma. Eu vejo sempre essa vai. cópia como uma inspiração. Exatamente. Sim, Porque sim. quando a pessoa ela tá te copiando, na verdade ela não tá copiando, você é uma inspiração para ela. Exatamente. E aí é o ponto de você
pegar e evoluir. Exato. Porque se ela E tá se modificando conforme a exatamente, necessidade, e né? evoluindo cada vez mais. Chega a ser um empurrão, porque muitas vezes a gente... Acho que é um incentivo, né? incentivo. Poxa, estão me copiando, então é um sinal que eu tô muito bom. Sim, né? mas eu tô sendo Então vou mudar, exatamente. exato. E muitas vezes por a gente ter essa exclusividade, às vezes a gente entra numa zona de conforto. Sim. Né? Então quando a gente vê alguém copiando ou fazendo alguma coisa próxima ali, a gente sente que isso é pra gente, né? E a gente sente esse empurrãozinho pra frente. Falar, opa, esse é o time de eu mudar. Exato. De eu me reciclar, de eu me atualizar. E é nesse ponto que a gente fala, porque assim, copiar a forma de pensar... Você consegue fazer o que eu fiz, mas você não sabe o porquê que eu tomei a decisão de fazer. Exato. Então, pensar como eu penso, então essa convivência, é por isso que a gente sempre prioriza. E assim, a gente tem também as pessoas que ajudam a gente. Tem o Diego, o Cláudio, o Godoy, uma equipe que é enorme, gigantesca. E, com as criações, isso, inspirações, e empresas, ideias. Muitas delas têm a sua própria empresa ou trabalham em outras empresas. E eles sempre estão com a gente para somar. Então, Sim. também a gente tem um agradecimento enorme com eles. As pessoas por trás, e eles né? estão sempre ajudando, dando esse reforço pra gente. Porque assim, na medida que, principalmente na pandemia, a gente remarcou vários contratos. Então, a gente chegou num ponto de que, a gente até conversou bastante sobre isso, né, Gui? A gente iria vender novas datas, né? Ou iria deixar essas datas para as remarcações, iria vender o quê? Né? Então, e muitas noivas queriam datas que já tinham sido vendidas. Imagino. E como que você vai responder para uma noiva que hoje você não pode mais atender um contrato que já era fechado? Que ela já conhecia o seu trabalho, toda a parte de convencer já tinha sido, a etapa já tinha sido pulada. Nossa. Então, como que você ia perder todo aquele trabalho que você teve? E sem contar uma coisa que para mim é abominável, que é frustrar uma noiva. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente entregava de mão beijada para outra empresa uma noiva e sabendo que a outra empresa nunca Exato. ia atender da forma como a gente atenderia. E aí a gente começou a abrir a cabeça para duas equipes, né? E dessa forma, justamente como o Gui falou, você pega uma pessoa com uma identidade bem parecida, que já entende o escopo do evento, que sabe o que você entregaria, e aí você coloca essa pessoa num outro evento, é quase que como se a gente estivesse no evento. Exato. Né? Então, tem sim a questão do jogo de cintura, que muitas vezes a gente estar no evento pode favorecer, não vamos falar que não, Sim, né? lógico. Os imprevistos e tudo mais, mas a primeira coisa que a gente faz para blindar que isso aconteça, Dani, por exemplo, acontece lá um episódio com um fornecedor e alguma coisa ali e o funcionário não sabe o que fazer, por exemplo. Né? Mas se a gente comunica antes com os fornecedores, a gente tem todo um preparo antes, a gente prevê toda a situação de iluminação, a gente minimiza a chance desses imprevistos, dessas falhas, para que a equipe nunca precise passar por nenhuma situação dessa. Então, E também, é uma por mais forma que a da gente gente não trabalhar por fora. esteja no evento, a gente está o tempo inteiro em busca do saber onde é, como Legal. é, para poder instruir a equipe. Legal. Eu tenho um evento ano que vem que eu estou conversando com a noiva, que é a minha equipe que está, e é um local que eu ainda não conheço. E eu falei, na visita técnica eu quero estar, porque por mais que eu não esteja no seu casamento, eu preciso instruir minha equipe em alguns detalhes. Sim, perfeito. Então, por mais que nós não vamos estar no dia, Presentes. estamos o tempo inteiro sabendo o que está acontecendo. O pré-wedding a gente está junto. De repente se chove, de repente se porque assim, é diferente uma foto, né, Gui? Quando Sim. tá sol, quando tá nublado, muda completamente o contexto, não muda? Sim, a tomada de decisão, né, a gente faz parte. Por outro lado, a gente também treina a equipe para a tomada de decisão. É uma coisa que eu sempre pego no pé dos meninos, é isso. Fala assim, ok, você está numa situação você está numa situação favorável, numa iluminação favorável, mas sai daqui e pensa um pouco aqui. Se esse jogo virar, o que você vai fazer, né? Então, muitas Eles vezes estarem preparados, né? Em muitas brincadeiras, assim, o Cauê vai até confirmar depois, mas em muitas brincadeiras eu até jogo eles em situações não tão interessantes para eles se verem nesse apuros e treinar essa tomada de decisão. E quando a gente fala ainda falando sobre as equipes, né, a gente falou, poxa, como não frustrar essas noivas? Atendendo com uma equipe maior e, claro, contando com o esforço e a soma desses outros profissionais que não são efetivamente da equipe, que vem de fora. Tá? Só que aí, vou até dar um exemplo que aconteceu recentemente. Um dos profissionais que ia estar no making-off da noiva, ele teve um imprevisto, ele teve um falecimento na família, e isso atrasou. Né? E eu percebi que ele não chegou, ele não ia chegar a tempo do horário, porque ele ia passar comigo, pegar o cartão de memória. E como eu tinha mais do que um evento, no caso eu estava com 3 eventos nessa data, eu estava praticamente solto, eu estava livre,
para atender qualquer emergência em qualquer evento. E aí, na mesma hora, eu já fui pro evento, comecei o making off da noiva, passou mais ou menos uns 15 a 20 minutos, ele chegou e retomou o evento, a gente já conversou e tá tudo certo, tudo alinhado. Então, inclusive o Cauê também estava comigo nessa aí, e o Cauê que orientou ele, falou, olha, o Bruno já foi para lá, então quando você chegou aqui você não encontrou porque o Bruno já foi. Então, a gente sabe que determinadas atitudes que a gente toma têm consequências. Sim. Então a gente tem que realmente estar preparado para qualquer coisa, né? E até porque a noiva ou o noivo, eles não vão ter cabeça para nada na hora. E então a gente tem que ter nada a ver com os nossos problemas. Porque assim, eles já estão pensando em outras coisas, a cerimonialista. Então eu acho muito legal vocês terem esse feeling, sabe? De saber o que vai fazer, qual decisão tomar. E a equipe tá treinada para isso também, que faz toda a diferença. E como ela acompanha em todos os eventos, ela vai ganhando essa experiência também, porque eles estão muito próximos o tempo inteiro. A gente não priva eles de estar a par de tudo que está acontecendo. Exatamente. Então tem algumas decisões que eles têm que tomar. E é onde a gente vai aprendendo com cada evento. Teve algumas situações que eu vi que faltou pulso para, por exemplo, assim, a Raquel de entrar mais no evento e se pôr. E aí é onde depois a gente senta e conversa. Então cada situação a gente vai trazendo esse feedback. E entre ela, também sou aberto a ela ver algo para estar passando. E com isso a gente vai crescendo junto e vai amadurecendo a equipe. Exatamente. E eles são pessoas, normalmente são pessoas novas que entraram agora no segmento. Então eles estão com a flor da pele, sabe? Então eles estão doidos para fazer cena. Bom, era isso que eu queria entrar nesse assunto. Porque assim, eu acho muito legal esse novo conceito de vídeo seu, Bruno. Que traz de forma rápida um contexto todo, mas que fique gostoso de assistir. E emociona, porque eu já vi vários vídeos de casamento que falam, ai, meu, não sei o que, não aguentava mais ver aquela falação do padre. Isso não é mais legal. Qual foi esse feeling de mudar esse vídeo, assim, de falar, não, vamos trazer isso para um vídeo rápido, curto e intenso? Porque eu acho assim, você consegue emocionar ali em 2, 3 minutos, não sei. Mas é diferente de você chamar a família, ô galera, vamos assistir o vídeo do meu casamento. Todo mundo fala, nossa, que chatice. Agora, o seu vídeo, eu já vi vídeos vários de noivos que eu não conheço, que eu choro. Então, isso que é legal. Eu acho que assim, quando foi essa transição de mudar o conceito do vídeo do casamento para esse vídeo rápido? É que na verdade assim, ó, por muitas vezes eu já vi as noivas ou parentes das noivas já chegando numa conversa, já se desculpando. Ai, desculpa aí porque o meu vídeo foi feito há 5 anos, tá? Ah, me desculpa porque o meu vídeo foi feito há 10 anos. Então, ó, eu vou mostrar uma cena pra você, mas desculpa a edição, tá? Essa filmagem foi feita há tantos anos. Então, o segredo tá no cinema, né? O cinema, ele permite que tudo seja atemporal. Você consegue assistir um filme de Chaplin hoje, que foi feito há 90 anos atrás, e você entendeu o que o cara queria passar numa mensagem num filme branco, preto, mudo. Entendeu? E essa é a prova que o cinema funciona até hoje. Sim. Então não tem como ele ficar obsoleto, não tem como ele ficar ultrapassado. E o filme de casamento era feito de uma forma, é feito por muitas empresas. Exato. E eu respeito, não digo que a minha também. verdade não tem seria públicos para todos só tem público para todos os gostos. Que é a diferença. O que a gente se identifica. Vê se eu tô errado, mas é a diferença que você sempre fala de filme e filmagem. É mais ou menos aí que eu vou entrar. Porque você fazer uma filmagem hoje, você tem praticamente uma receita pronta. Você vai ali trocar uns personagens e tal. E você vai colocar esse casal dentro dessa receita e entregar. Né? Normalmente, às vezes, é uma música muito parecida, uma música conhecida. E até a gente respeita, como eu falei. Não digo que isso tem pessoas que preferem, né? Exatamente. Não é errado ou certo, só não é o que eu entrego. Trabalhar com filmes hoje é muito mais complicado. Envolve muitas variáveis, né? Desde todo esse cuidado que você mencionou com o áudio, essa preocupação com o áudio, mas tá muito mais no porquê fazer do que o que fazer. Sim. Entendeu? O porquê que a gente foi atrás desses áudios, o porquê que a gente, em qual lugar que a gente escolheu pegar esses áudios para compor um filme completo. Então tá muito mais no porquê fazer do que o que fizemos para entregar um filme. Então assim, o fato dele ser curto nada mais é do que ele ser objetivo, né? Ele está sendo objetivo, não fica aquela encebação, aquela coisa chata, mas o segredo nem é o tempo. Porque às vezes você assiste um filme de 1 minuto cansativo. É verdade. E você pode assistir um filme nosso de 20 minutos e se prender por 20 minutos. É verdade, tem razão. Só que as sensações te trazem para dentro de um filme. Então quando você está assistindo um filme de verdade,
é sensorial. É verdade. Você recebe estímulos do seu cérebro o tempo todo que você É o que eu falo, o ficar passarinho, preso. a água, o vento, exatamente. faz toda a diferença. Eu acho que os detalhes que Exatamente. fazem toda a diferença. E eu acho que a gente se modificou muito, a gente evoluiu muito para ter um filme, de repente, de 2, 3 horas, para reunir a família e colocar. E a gente gosta tudo. Nós estamos muito imediatistas, né? Nós Exato, falamos, pega o exatamente. celular, olha aqui meu casamento, e em 2 minutos tá lá o casamento Exatamente. inteiro. E eu gosto muito dessa forma que você e o Gui trabalham, de pegar detalhes, de pegar o brinco, de pegar o movimento das mãos, pegar a lágrima que cai do rosto. Então, eu acho que isso é uma coisa nova, é uma coisa atual, né, no mercado. O Gui pode falar com propriedade, porque eu já vi detalhes assim que talvez nem a gente repare, mas o fotógrafo sempre está atento, né, Gui? A gente tenta reparar de tudo um pouquinho. E é aquela coisa, entender o evento e meio que pensar antes do que vai acontecer. E esse é mais um ponto que o nosso entrosamento funciona. Porque muitas vezes ele pontua algumas coisas para mim durante o evento. Olha, tem um detalhe ali, ó. Ó, naquele sapato ali tem um bordado, porque entendeu? às vezes a gente meio que prevê o que vai acontecer. Esse é um grande segredo. É o preparo para aquilo que te faz conseguir prever antes de acontecer. Então eu sei que vai poder acontecer algo ali. Então eu já me preparo para. Eu acho que essa é a grande sacada da foto e do vídeo. Você está preparado para uma situação. De repente, algo inusitado, de repente, alguém que chora. Você já prevê aquilo, né? Você prevê uma situação. Tem que estar o evento inteiro já armado aqui para conseguir. Eu acho que deve ser uma adrenalina, né? Nossa, ali na hora e pegar todos os detalhes acontecendo, a noiva que chora, o noivo. Mas até um detalhe, até um profissional desavisado pode, por sorte, pegar. Por sorte. Mas não vai conseguir manter. Não vai conseguir manter isso. Então a gente já vê alguns trabalhos, às vezes, e assim, fala, cara, esse cara foi pontual no que ele fez. Sim. Mas ele não consegue manter essa emoção, né? Sim. Eu acho que é manter a emoção, tanto no vídeo quanto na foto. Que às vezes tem o detalhe, tem a foto, tem o vídeo, mas não consegue trazer aquela emoção do momento. No vídeo, eu vejo que você consegue trazer a emoção com uma música, você consegue trazer a emoção com o contexto dele. Na foto, Na foto, é uma foto que você tem que trazer a emoção. É verdade. Então, e é aquela coisa, como 90% tá ali no clique, você tem que estar preparado ali para aquele clique, porque verdade. Em todo evento estão esperando isso. Estão esperando, é verdade. Não adianta, esse evento aqui acho que eu não tô muito legal, não adianta, não vai funcionar. Cada evento tem que cada manter evento. A gente tudo já aconteceu várias vezes a gente sair de um evento e ir pro outro, e assim, sorrisão na cara. E aí tem que, assim, por exemplo, limpar, né, tudo que passou. Exatamente. E começar do zero, Formata e começa de esquecer novo. todas as inspirações. Aliás, eu quero falar sobre isso. Da onde vêm essas inspirações, né? Da onde vocês tiram, vocês criam. Vocês têm uma equipe, eu sei, por trás, que buscam inspirações o tempo todo. Eu acho que para a fotografia é mais isso, mais inspirações, né, Gui? A fotografia, ela é igual, eu vejo ela parelha com a moda. Ela varia o tempo inteiro. Então, se você simplesmente fala assim, não, minha foto é foda, minha foto é top, é isso. Parou, acabou. Porque se você não for ver que essa fotografia tá mudando... Exato, eu acho que ela muda o tempo todo, né? Ela se modifica o tempo todo. Se não se reciclar o tempo inteiro, é aquela coisa da cópia. Você vai ficar pra trás. Estão fazendo igual. Ótimo. Exato. Porque agora tá na hora de fazer diferente. Por exemplo, ela parou de usar filme da Kodak semana passada. Eu sei que o Gui é clássico, ele adora uma Polaroid, ele adora essas coisas. Ele é super old school, gente, o Gui ele adora, sério. E aí a gente vai sempre evoluindo em inspirações. Existem as escolas, né? A escola, eu vejo desse jeito, que é a escola americana e a escola europeia. São dois estilos de foto. São duas vertentes diferentes? São, muito. E eu acho que a americana ela é mais clássica e a europeia e a Europa ela é um pouco mais complexa a foto. Então ela sai um pouco do estilo tradicional. Então ele tem esses dois. E aí eu gosto muito desse estilo. É difícil de alcançar. Qual você se identifica mais, Gui? Não é nem identificar, é o que eu busco, né? Porque eu gosto muito desse estilo europeu. Mas às vezes o americano é mais fácil. Eu acho que é mais prático, mais dinâmico, sim. Não sei. O americano é assim, né? A gente busca, é o que eu sempre falo para minha equipe. Às vezes eu vou pedir uma correção de alguma coisa, eu sempre falo, eu não quero que você faça o que eu tô fazendo. Porque, eu erro tanto quanto você. Eu quero que você busque o que eu tô buscando. Para o estúdio buscar algo. E é onde a gente tenta buscar essas inspirações. Porque é o único jeito de a gente conseguir ir mais longe. Aonde se eles forem fazer o que eu tô fazendo, eles vão se limitar.
Então busca o que eu tô buscando. Sim. Então é onde a gente Eu consegue acho ir que mais longe. Eu acho que esse é o primeiro passo, é o reconhecimento de que nós não somos referência. Esse é o primeiro passo. Que vocês são humildes. De que a gente não é Dentro da uma nossa verdade. equipe, a gente não gosta de se impor dentro da equipe dessa Isso forma. eu já presenciei várias Entendeu? vezes. Vocês Por se exemplo, tratam como iguais, né? Sim. Por exemplo, tem funcionário que edita melhor que eu. O Cauê, por exemplo, vai editar uma festa, ele edita melhor que eu uma festa. Entendeu? Quando as imagens... Quando a criatura se torna melhor que o criador. Entendeu? Então, é o que eu sempre falo. Então, se ele se limitasse na minha identidade, Sim. ele teria parado ali, entendeu? Então, é o que eu sempre falo também. Eu uso muito De ir isso aí. além, vai buscar. Então, se a pessoa pega e ela tenta ser o que você é, ela nunca vai ser 100%. Sim, porque cada pessoa Ela vai tem uma chegar, essência, né? E ela vai se limitar ali a 80%. Exatamente. Aí a pessoa que entra nova vai pegar a essência dele, que já é 80%, e já não vai ser 100% dos 80%. Sim. Vai ser 80% dos 80%, dos 80%. Então, Sim. até zerar isso, entendeu? Então, se a referência deles é a minha referência, ou é algo acima de onde eu tô, né? Então a gente está buscando referências fora. A gente está buscando videomakers que estão em alta hoje para entender também o que é novidade, para entender também como usar o melhor de cada equipamento, porque hoje a gente tem um equipamento Isso que eu ia falar, é de hoje ponta. tem o equipamento de ponta, né, de última Exatamente. geração. E assim, às vezes a pessoa que está por trás precisa acompanhar esse modernismo, né, esses equipamentos. E eu acho que isso que traz a pessoa sempre melhorar, buscar se aperfeiçoar, e eu acho que é isso que a equipe de vocês está sempre buscando. Sim. Sempre evoluir, sempre melhorar e acompanhar, Sim, né, a evolução. E o que a gente tenta também, eu sempre gosto de pontuar, apresentar a equipe para o casal, né? Então muitas vezes Pra eles se familiarizar estão no evento, também, exato. né? E hoje tá Tipo o Cauê, eu já tenho ele como se fosse da minha família. Isso. É bem isso, Dani, porque assim, Sim. quando a gente apresenta, ou seja no ensaio, ou seja no casamento, ou que nem no casamento, passou um filme, um love story, e eu apresentei pra noiva e falei, ele que editou aqui e tal, e cara, aquela gratidão da noiva... Nossa, a gente cria um amor. É por uma equipe, Exato. né? Não é por mim, ou Exato. a Lift é uma equipe, entendeu? Exato. Então a gente ter essa visão sempre de equipe facilita também. E hoje é quase que automático. Hoje uma noiva, ela não tem a preocupação se eu vou estar no evento dela, Exato. ou se eu não vou estar Que no nem evento eu dela. já em eventos meus, você não esteve presente, Sim. mas a sua equipe esteve, e assim, foi perfeito. Exato. A edição, o vídeo, exatamente com a mesma qualidade, a mesma excelência que você Isso, mas até traz. chegar nessa consciência Sim. para as noivas é um caminho bem longo. Essa confiança, de apresentar, né? exatamente, de apresentar a equipe e ao mesmo tempo mostrar também, né, de uma forma também clara, mas sutil também, a capacidade de cada um deles e tal, e isso foi muito importante também para chegar nesse ponto que a gente chegou. Bom, e falando em eventos, né? Vamos voltar para esse assunto. Qual é o limite? Vocês têm um limite de horário? Vocês ficam do começo até o fim? Como que funciona esse time? Porque a noiva, ela fica o dia inteiro se arrumando, né, gente? Como que funciona? O evento em si, hoje, de casamentos, né? Até o Gui confirma comigo aqui, mas o evento, normalmente, ele se divide em 3 partes, 3 etapas. O making off, a cerimônia e a recepção, festa, né? Um casamento médio hoje tem de 5 horas de festa normalmente, alguns mais, alguns menos, depende muito da região. É comum em São Paulo a prática de 6, 8 horas de festa. Então tudo isso a gente é muito transparente na hora de conversar com a noiva, de entender a necessidade da cobertura dessa Qual é a íntegra da festa. expectativa dela também? Porque muitas vezes a noiva pega as principais atrações e põe para o final. Então, o que acontece no meio desse percurso? A gente tem a cerimônia, né? Que é assim um pico de adrenalina tanto para o casal quanto para a gente, porque a gente sabe do compromisso de entregar aquela cerimônia excelente. A preocupação com o áudio, a preocupação com os protocolos que vão acontecer, os principais protocolos, o beijo, tudo, não perder nada. A emoção. Então é uma adrenalina muito grande, tanto que É o depois pico, né? e tanto que assim, depois da cerimônia, como que a gente tá Eu ali? imagino. é Vocês bem ficam com dor no cansativo. corpo, assim, cansados? Depois, no outro É dia. absurdo. Mas é mais tranquilo. Não, a gente senta assim, tipo, a hora que passa o pico da cerimônia, a gente vai entrar pra festa, pra recepção. Se a gente senta assim, bate aquele sono. Imagino. É sabe? que baixa a Aquela adrenalina, baixa da né? No casamento em Cancún eu não levantava meu braço. Você imagina. É porque cai, né? Aquela... Então, Exato. na hora você não sente, mas no outro dia meu braço não erguia. Ô Gui, só falando, você fica desde o começo com a noiva se arrumando ou não? A gente coloca algumas limitações. Tem horário Tem específico? alguns horários, mas a gente sempre segue o bom senso, Sim. tá?
Acho que a noiva também precisa seguir, né? Porque a gente fica o dia todo se arrumando. Não, mas é que muitas vezes não é culpa dela. Então, por isso que a gente segue esse bom senso. Porque muitas vezes os atrasos não é culpa da noiva. E aí a gente colocou o contrato da noiva, só que outros profissionais fizeram esse atraso. Então a gente entende esse bom senso e tenta acompanhar ela. Então, por exemplo, hoje a gente sempre coloca um contrato para nos proteger de certos erros muito graves de horário. Então, 4 horas para trás do horário de convite, 6 horas para frente do horário de convite. E até uma noiva me questionou sobre isso. Mas você vai ficar do convite ou do horário que a noiva chega? Do horário que começa a cerimônia? Do convite. Ele que estabelece o norte dos nossos horários. Primeiro, Mas, deixa eu só rapidinho, não significa que deu 6 horas a gente sai correndo. Entendi. Depende de como é que vai estar aquele momento, aquela festa, aquela emoção. Que 6 horas para um casamento é pouco. Sim. Mas a gente precisa estabelecer esse limite. alguns limites. Então, por isso que... Mas assim, a gente já chegou a ficar 7, 8 horas. É porque vai de vocês também estarem envolvidos com aquilo. É. Ao meu ver, eu acho que toda festa tem o pico, o auge e depois ela vai. Exatamente, né? foi o que eu expliquei pra ela. No final, às vezes, a gente conseguiu concluir tudo que precisava. Porque assim, eu acho assim, só um parênteses meu, eu acho que no final tem sempre aquela pessoa meio inconveniente, o pessoal acaba não ficando, né, não tão bonito, a festa já vai acabando. Então, e também a gente pode inibir. Exato, eu acho que assim, eu acho que vocês cumpriram o seu papel, que é pegar a parte auge da festa, o melhor momento e guardar aquele momento, que de repente se vocês pegam um momento no final da festa, talvez estrague. A gente sempre vendeu que a gente ficava do início do making off até a luz apagar, a gente usava essa frase, mas a gente começou a perceber que nesses últimos momentos a gente precisa dar um pouco de privacidade pro casal. Eles querem essa privacidade. Para se soltar, né? Para se divertir, para esquecer um pouco. São as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. Então a gente já tem, ok, beleza? Então, e dançando, bebendo e tal, né? Isso. Então não é essa regra a gente ficar até o último momento. O que acontece? A gente depende desse bom senso, principalmente por parte dos profissionais. Da assessora organizar o buquê e a gravata dentro de um horário interessante da recepção. Para que tenha festa. Para que tenha festa e outra, para que tenha gente para tentar pegar o buquê. E para que assim, os convidados estejam todos bem para participar daquilo. Exato, né? porque assim, eu já vi casos de jogar o buquê e não ter madrinha pro buquê. Claro. E não ter pessoas ali para pegar o buquê. E já vi casos também de passar a gravata e já ter todo mundo embora. Entendeu? Verdade. Então assim, uma falta de profissionalismo isso. Exato. E aí tem um outro ponto interessante também que a gente tem que trazer, que é o making off. Sim. O making off, ele tem um limite para começar. Primeira coisa, as noivas, sempre que eu peço, a gente tem um checklist que a gente manda alguns dias antes. E sempre que eu peço checklist, as noivas me devolvem assim: estarei no estúdio a partir das... não é isso. Sim. Falta uma orientação, talvez por parte da assessora. Por quê? A hora que ela vai chegar no estúdio, ela vai fazer uma preparação de pele, ela vai fazer uma massagem, ela vai fazer um banho. Esse momento é íntimo. E eu ia falar justamente isso. Ela tem que ter uma privacidade, um momento dela. Porque assim, de repente, ela tá nervosa, ela quer conversar com a mãe dela. Eu acho que tem muito isso. E vocês têm esse feeling de saber a hora de se colocar. Porque tem todo um preparamento, né? Que nem você falou, da pele. A gente faz massagem, banheira. Por exemplo, é um momento que você não vai conseguir acompanhar. Não, exatamente. Então, assim, também tem dois lados, né? Essa questão do making off. Um é a gente chegar muito cedo. Era isso que eu ia falar. E outra é chegar muito tarde. Porque tem algumas empresas que preferem chegar com 2 horas de making off. Aonde vai pegar e atropelar um pouco todo o cronograma. E perder um pouco da essência. E vai perder a essência, porque vai ser tudo manipulado. Making off não é aquela cena clichê de um pincel e de um batom. Sim. É muito maior que isso. Making off é uma preparação. Exatamente. E é pegar aquela angústia, aquele sentimento, aquela ansiedade. E eu acho que vocês trazem isso perfeitamente nas fotos e nos vídeos. A gente consegue ter a sensação daquela noiva tensa, daquele momento, e não só um pincel. E por isso que a gente defende isso. Por isso que a gente vai afinco mesmo. Porque a gente sabe o quanto ela está esperando isso. Então, na medida que ela contratou, a gente briga com garras mesmo, porque realmente... e aí tem 2 pontos. Eu acho que nem... Primeiro ponto é realmente começar muito antes, porque não tem uma empatia pelo profissional, né? Porque, com certeza, ninguém precisa de mais do que 3 horas para preparar uma noiva. Vamos começar por aí. Então, se você coloca um tempo muito diferente disso, ou você não se organizou com relação às madrinhas,
ou você está fora do horário e você vai deixar a noiva esperando por muito tempo, num intervalo muito grande. Esse intervalo, o nosso cinegrafista também fica sem ter o que fazer. E eu acho assim, a noiva também, ela vai ficar cansada, porque assim, ela tá no momento Exato. de preparação que ela não quer ficar fazendo pose, ela não quer ficar bonita, vamos dizer assim, o tempo todo, se preparando. Dani, você mais do que ninguém, você sabe. A make tem uma validade, certo? Tem, exatamente. Ela Então, tem um período que ela vai durar ali bonita. E por que você vai estender esse período se você não precisa? Mas é isso que eu tô falando, sobre o time da duração da festa. Exato. Eu acho que assim, começa a não ser um contexto legal, porque você vai pegar a noiva não tão bonita, já bebeu alguma coisa, o noivo um pouco passar, né? Assim, eu já vi festas que a noiva termina impecável. A make ok, o cabelo perfeito, tem profissionais muito competentes. Mas a questão é justamente isso. Por que você vai deixar o intervalo, por exemplo, começa o making off 6 horas antes, prepara a noiva, deixa ela 2 horas ali sem ter o que fazer nada, o cinegrafista fica ali esperando sem ter o que fazer nada, né? E isso gera uma exaustão para ele. Uma tensão na equipe no final, e Mas nela. é só 2 horas. Mas é 2 horas o profissional está sentado porque não tem conteúdo, mas ele não está na casa dele, ele não está... Eles não estão numa situação confortável para descansar. E Exato. é 2 horas a mais que ele está se desgastando, que vai refletir lá no final. O profissional, ele Exato. vai fazer as suas necessidades fisiológicas, ele vai se alimentar quando chega no evento, né? E depois das entradas ainda. Então, toda essa preparação, a gente tem que respeitar a equipe também. Então, não adianta também a gente sobrecarregar e falar, tá ok, pode colocar qualquer horário. Não, a gente também defende a equipe, tem entendeu? esse time, né? E aí tem uma outra questão. O atraso também do profissional que prepara a noiva também gera um transtorno muito grande, porque atrasa, por consequência, o horário do convite, e como é o horário do convite que manda no contrato, justamente acaba perdendo a produção da festa. Então, e vocês dão direcionamento quanto a isso? Vocês falam que tem esse horário? A gente sempre joga muito claro, Dani. A gente sempre joga muito aberto com as noivas. Isso claro é que a gente precisa normalmente de uma proximidade bem grande da assessora nesse ponto para pontuar e mostrar empatia com os Eu sei que vocês são muito maleáveis também nesse quesito. Mas aí tem algumas noivas que não dão abertura. Então, o que a gente pensou, que a gente fez exclusivo para as nossas noivas? Ai, que legal. Que é onde você está aqui. Não como noiva não ainda. Como noiva, mas você está na revista. É onde a gente consegue explicar para ela pontos que, às vezes, ela não se sente confortável em perguntar para a gente. Então, nela é onde a gente vai conseguir falar para ela sobre o melhor horário do making off. Por que o horário do making off? Onde é melhor fazer por causa do time do making off? Porque um salão de beleza preparado para noiva, ele tem esse time. E aí, Dani, tem aquela questão. Tem vários pontos. Você imagina um estúdio que ele se prepara e o estúdio fala assim, não, eu tenho estrutura, tenho 4 salas, tenho 3 salas, enfim. Eu consigo atender 3 noivas. Ok. Aí você parte do princípio que essas 3 noivas vão casar no mesmo horário. Nossa. Certo? E aí, o que vai acontecer? Óbvio, uma dessas noivas vai estar pronta às 10 horas da manhã. Entendeu? E a outra, próximo do horário. Então, algum profissional aí vai ser prejudicado. Sim. Então, nesse ponto que a gente entra. Porque se a gente não falar, se a gente não trouxer essa visão, nunca vai haver uma empatia, nunca vai haver uma preocupação. Por quê? Zona de conforto. Sim. Exato. Né? Então, claro, tem estúdios que super se preocupam, mas como também já aconteceu de eu chegar e a noiva tá pronta, maquiada, a gente mudou o horário da maquiagem, mas não avisou, não comunicou, entendeu? Então chegou lá a noiva pronta, maquiada. E também teve estúdios que falou assim, não, eu não gosto que filma a noiva no processo de preparação porque é muito invasivo e isso e aquilo outro. Só que assim, a gente tem acessórios para filmar, a noiva gosta que mostra o sapato, o vestido, detalhes, sabe né? aquele O brinco, protocolo? exato. Então são todos detalhes que ela foi pesquisar, que ela foi comprar um brinco que muitas vezes veio de fora e um perfume que alguém deu, sabe? Algum presente, a rosa, geralmente o noivo, né, manda as flores, buquê, tal. né? E eu acho que a preparação em si com as madrinhas, isso com é a mãe. make-off, Dani. Isso é make-off. Eu acho que a essência do make-off é isso, é captar exatamente a emoção. Exatamente. Sabe, porque eu acho que a festa, o casamento começa aí. Sabe, no making off, nessa emoção e captar essa essência mesmo. E já aconteceu, por exemplo, de um casamento que quando eu cheguei no making off, a noiva estava pronta, maquiada e o horário era às 15 horas. Eu cheguei 20 minutos antes, não era indo claro, cheguei ainda 20 minutos antes do horário que estava lá e a noiva maquiada.
E aí eu conversei com a assessora, conversei com a maquiadora, a maquiadora virou e falou pra mim, tá, você quer que eu faça o quê? Quer que eu lave ela, então, comece de novo? Aí ela vai atrasar. Mas é que tem uma coisa que, na verdade, pouca gente entende o porquê do making off. Porque o que acontece? Não é só o momento, não é só a preparação, não é só essa parte de que todo mundo entrega. O making off é uma forma da noiva se sentir uma aproximação mais da câmera, para que na hora que chegue para a cerimônia, eu ia falar, ela, se familiarizar com aquilo, né? Ela não vai sentir o peso, de repente porque ela não tem uma câmera 24 horas em cima dela. Exatamente. Então é por isso ela não que tá habituada com precisamos dessa conectividade no making off. Por isso que precisamos... É uma intimidade, né? Precisamos desse tempo de maquiagem, cabelo, preparação dela. Mas, Gui, eu acho que isso é muito particular de cada noiva também. De repente, uma noiva, ela não vai querer ser filmada totalmente cru, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, não ia querer ser filmada nunca sem maquiagem. Então, assim, de repente, já pegar esse time, que nem você falou, não tem necessidade de pegar desde o início. Não, mas a gente precisa estar. Ah, entendi. Entendeu? Porque aí a gente vê e decide junto com a noiva quais são os esses pontos. momentos. Tá? A gente não vai fazer o tempo inteiro. Porque é como eu acabei de falar, o making off ele não está restrito a uma imagem ou duas que são feitas assim, pontuais. Não. Eu defendo mais do que nunca que não tem essa receita pronta. Então, eu ia falar exatamente, não tem um cronograma a ser seguido, né? Pelo contrário. Né, Bruno? E nesse caso, que eu fui questionado, que a maquiadora falou, e aí, você quer que eu faça o quê? Quer que eu desmonte ela e comece do zero? E aí, o que você fez? Vai atrasar. Eu falei, tá tudo certo. Me ausentei, fui filmar o vestido, fiz algumas imagens de drone, repensei, subi de novo. Quando eu subi, encontrei com a mãe dela no corredor. Falei, mãe, vem aqui um pouquinho nessa sala aqui. Chamei a mãe, ela já estava pronta, a noiva já praticamente pronta, chamei a noiva também e presenciei uma conversa muito agradável ali da mãe, da filha. Foi um momento assim que a mãe percebeu a filha já pronta, então eu usei isso a favor. Sim. Então isso é making off. Eu tenho uma cena das duas, uma tocando a mão da outra, olhando no olho da outra. Foi uma cena que elas choraram assim. E que no fim teve que retocar a maquiagem. Aí você pegou, né? Eu peguei. Mas exatamente, por não ter essa receita pronta, esse cronograma, é sentir o evento, ter esse feeling do momento, por não ter uma receita pronta. Então, cada making off é um. Então tem um making off que você faz detalhes do vestido de um jeito, no outro de outro. E você vai sentindo. Cada noiva tem um gosto, cada noiva pode ser o mesmo lugar do making off. Peculiaridades. E eu acho que isso que torna cada vídeo único. Exatamente. São os detalhes e a personalidade, principalmente, da pessoa. As nossas noivas, Dani, mesmo às vezes elas não tendo fechado um pacote com um pré-wedding, mesmo a gente, às vezes na entrevista é corrido e tudo mais, a gente conversa pouco, mas existe uma pesquisa, né? Então a gente tem um checklist, a gente tem... uma preparação. A gente tem que chegar preparado. A gente sabe... A gente faz uma leitura da noiva só pelos fornecedores que ela coloca pra gente no checklist, entendeu? Como é a personalidade dela, né? Se ela é mais criteriosa, se ela é mais séria, se ela é mais romântica. Espontânea, se ela é mais protocolar, tradicional. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que acho que eu nunca falei pra você. Exclusivo! Eu gosto de chegar tipo uns 20, 30 minutos. É 4 horas de making off, mas eu gosto de chegar uns 20, 30 minutos, porque é a hora que eu vou fazer o vestido e os detalhes, para eu sentir o ambiente, para eu começar a sentir a vibe daquele casamento, para eu ver como é que a noiva tá. A reação dela na frente do vestido, né? Sim, qual a expectativa pra dela. Para sentir essa vibe do momento, esse clima, aí eu começo a fotografar. Eu acho que você absorve um pouco isso. Acho que você incorpora. Eu preciso absorver como está isso, porque tem alguns lugares que a gente vai que só de você chegar, você chega cansado. A energia, porque o lugar te deixa cansado. Eu acredito muito nisso, em energia, e você captar exatamente o ambiente, as pessoas, né? E eu acho que isso é importante, você chegar mais cedo, ter essa preocupação em se familiarizar com aquilo, né? Pode ser o mesmo lugar. Cair de paraquedas, sempre, né? Tipo, oi, cheguei. Eu gosto de sempre estar antes para ver isso, para sentir isso. E vocês gostam de marcar com antecedência, assim, pra sentir mesmo essa coisa da noiva, de ter essa proximidade com ela, de ter essa afinidade com a noiva, essa preocupação de sentar e bater um bate-papo e, convidar para um café, de repente. Isso acontece no pré-wedding. Marcar, de repente, assim, vamos tomar uma cerveja, para vocês saberem as expectativas, conhecerem tudo. O pré-wedding é uma leitura muito importante. Tem alguns pacotes que incluem o pré-wedding, nem todos os casais querem o pré-wedding, mas nem todos os casais. O pré-wedding seria importante. O quê? O pré-wedding seria um ensaio pré-casamento, que ele acontece aí de 40, 50 dias antes do casamento.
onde a gente tem É um essa pocket. leitura. E o casal, por mais que ele confie, por mais que ele já tenha visto o seu trabalho, Ele em precisa outros, sentir. ele precisa ver com ele. Ele precisa se ver no E nosso todos trabalho. os pacotes estão inclusos isso ou não? Isso Não. vai de casal. Nem todos os pacotes, porque isso é muito particular de cada casal. Sim. Tem aquele casal que só quer ser filmado no dia do casamento, que não quer, ou que não tem, fala, não tem agenda para filmar, meu trabalho é muito corrido, ou que fecha em cima da hora e não há tempo para ser feito e editado isso a tempo, né? Então, existem inúmeros pacotes, mas assim, 90% dos nossos casais tem esse pacote com pré-wedding e a gente usa esse Eu pré-wedding ia falar, pra fazer esse essa material ele leitura. é usado no É casamento. usado. E Ele é usado também no é aquela casamento. questão que eu falei da importância do making off. Porque não é só pré-wedding, é a mesma coisa. Que vai se familiarizar não é com, só o ensaio. com a equipe, você saber, ó, qual é, o Bruno, tá o Gui. Não é só buscar ali é o início do casamento, é o início daquela experiência do casamento. Mas não é só a foto. É a questão de você já começar a conhecer melhor. Você vai conhecer a intimidade, você vai conhecer a timidez. E você captar a personalidade do casal, né? De E aí a repente gente são vai mais pro tímidos, casamento né? já sabendo com quem estamos lidando e como lidar. E é muito mais fácil quando você cria, né? Essa identidade com o casal, tudo mais flui, mais fácil. É questão assim, só do fato do casal escolher um lugar, você já entende a vibe deles. Eu acho que com a bagagem que vocês têm, só da pessoa falar, eu quero fazer nesse lugar, você já sabe como a pessoa é, né? Sim. Isso. Porque tem escolheu- aquele empenho de fazer em tal lugar. Não sei, vamos fazer em tal lugar? É mais fácil. É mais rápido. prática. Dá pra fazer em 1 hora? Tá. Então a gente já sente que... Qual que é a expectativa? Então Exato. a gente já entende. Você já sabe o quanto ele está disposto É. a se entregar, né? Então, é claro que isso não está relativamente ligado ao quanto a gente vai se doar para o Exatamente. evento, pelo contrário. Mas a gente sabe o quanto cobrá-los, entendeu? Isso é importante. Esses limites a gente Quais são os começa a pontos? entender. Exatamente. também, né? Isso não reflete em quanto a gente vai se doar. Não. E sim o quanto eles podem nos cobrar. Sim, exatamente. Bom, e falando em pré-wedding, qual foi o lugar mais sensacional que vocês já fotografaram, filmaram? Olha, tem vários... Vocês já foram a Nova York, Já. Cancún? Eu acho que assim, tem vários em especiais que é legal, mas a vibe do lugar, a vibe do ensaio, isso muda muito. Por exemplo, eu gosto muito de ir para lugares mais longe, não porque é mais longe, porque é um portfólio interessante, é incrível o lugar. Não que não seja também, não que né? não seja também, mas é que a gente tenta e incentiva nossos casais a isso, porque a conectividade desses casais, quando a gente vai passar 4 dias, 3 dias no Rio de Janeiro, 4 dias em Verdade. Salvador, a gente vai para tal lugar, passar junto com eles. Quando a gente vai pro casamento, a gente conhece real. Verdade. E a gente tem brincadeiras que um pré-wedding de uma tarde não vai nos dar. exatamente. A gente né? entende que nem todos os casais Conseguem, né? Tanto por questão financeira como por questão de ter liberdade no trabalho, conseguir alguns dias. Mas quando a gente... Primeiro que os Consegue. lugares, eles não passam por cima da essência do casal. Seja no Rio de Janeiro, a gente não vai lá para fotografar o Cristo Redentor. Exato. A gente vai lá para contar uma história e o Rio de Janeiro passa a ser só um cenário. Sim. Então, se a gente vai em Nova York, a gente não vai lá para filmar a Estátua da Liberdade. A gente vai contar uma história e a Estátua da Liberdade passa a ser só um cenário. Sim. Então, é trazer cada história para cada cenário. E, assim, pontuar a mais legal é complicado porque em todos esses casais, a gente tem um grau de afinidade hoje, a gente tem amizade com cada um desses casais hoje. Então, pontuar é um pouco complicado. Mas eu posso citar aqui um que eu particularmente... Pessoalmente, eu gosto muito do casal, a Thalita e o Rafa, que a gente fez em Gramado, o casamento deles. Foi lindo. Que o Rafa é muito amigo meu, praticamente de infância, e a Thalita também. Que legal. Então, esse casamento, ele tem uma história especial para mim, né? Sim, para lógico. mim, pessoalmente, não empresa, Lift, mas Bruno, pessoalmente. Então, assim, foi um casamento que eu, mais do que todo mundo, assim, eu falei, se divertiu. Vamos fazer isso acontecer? Vamos pensar nessa possibilidade? O Gui até brincou, não brinca como eu senti medo. Não, quando começa assim, tipo, a noiva fala assim, acho que eu tô querendo fazer longe, eu acho que eu tô querendo fazer... Meu e Deus. tal. Aí eu vou falar pra ele, aí ele, não brinca com meus sentimentos. Aí ele falou, tem casal aí querendo fazer tal lugar. Não, eu só acredito com a passagem comprada. Então, assim, Ai, com gente, todo respeito a todos os outros casais que a Sim. gente fez amizade, que a gente tem amizade até hoje,
mas inclusive fora do Brasil também, mas a Thalita e o Rafa, assim, foi um casamento que eu me emocionei como pessoa, Sim. entendeu? Ao ver eles, a história deles. E eu acho que como eles estão hoje. todos os casais que passam por vocês não esquecem, e nem eles, né? Porque... E não significa que quando a gente vai perto, né? Por exemplo, o lugar mais próximo que a gente faz é Piracicaba. Que não seja especial, porque a gente está sempre buscando essa intimidade com todos os casais. Então, tem casais que eles não é que eles não querem, eles querem muito fazer longe, mas eles não podem. Eles têm esse tempo, então a gente precisa fazer perto. E alguns não conhecem o quanto é possível também. Então a gente sempre dá essa abertura e passa todas as possibilidades, perto, longe, para eles entenderem que não é algo surreal, Sim. que é possível. Aí perguntam assim, mas dá para fazer por aqui? Vamos fazer aqui em Claro mesmo? É onde a gente explica que não dá. Por quê? Quando você sai da cidade, você se desliga. Você desconecta, da cidade onde você está. E conecta com o casal, Sim, né? e é onde fora da cidade, onde a pessoa tá, ela consegue se desconectar também da sua timidez. Então o ensaio começa a fluir mais, porque ela não conhece ninguém, ela não conhece nada ali, é onde a gente consegue fazer o ensaio fluir. Porque a primeira barreira da timidez é quebrar a timidez, né? Quebrou isso, é muito mais fácil fazer fora daqui. E outra pessoa se solta, de repente, assim, gente, não vai ter ninguém desconhecido me vendo, eu posso me jogar que nem nessa capa aqui, por exemplo. A pessoa jamais faria isso nessa cidade. Como que eu vou pedir carona num táxi aqui na cidade se alguém me vê com essa roupa de noiva? A Gabi faria. Não, eu também faria, na verdade. Mas eu acho que, assim, é importante, né? Você desconectar do exterior e se conectar com o seu parceiro, Exatamente. né? Pra tudo fluir melhor. Eu acho isso super importante. E eles deixam tudo aqui, inclusive qualquer tipo... Porque, é um casal. Eles podem estar no dia bem, eles podem não estar no dia bem. Exatamente. Né? Então, tipo assim, quando eles se predispõem a sair de um lugar e ir para outro, fica tudo aqui. É como se deixasse tudo aqui. Fica tudo a hora aqui, que eu voltar, eu inclusive resolvo os problemas. Exatamente. Eu acho que isso é importantíssimo. É uma viagem para isso. Então, você se desconecta do mundo. É a mesma coisa do dia do casamento. Então, ali, o ensaio, ele é o início disso. Então, é onde... Você falou mais perto de Pira, mas em Santa Gertrudes também a gente tem feito bastante coisa. Nas legal. fazendas, né? Tá certo. Bom, eu sou suspeito, que eu amo. Então, assim, para você ter ideia, que a gente está falando de 12, 15 quilômetros e a gente já consegue esse desligamento, né? Então, porque a vibe de fazendas é outra também, né? Porque a hora que você entra numa fazenda assim, que você sente aquele ambiente... Nossa, eu amo! Gente, o vídeo mais importante da minha vida foi feito na fazenda. Você consegue passar no portãozinho e deixar tudo pra trás e... Aliás, fotos e vídeos esses, assim, que, né, marcou essa cidade. Porque, assim, ninguém tava esperando. E aí que eu entro na emoção mesmo, que é um vídeo que é atípico, que não é um vídeo de casamento, conceitual. Foi o vídeo do anúncio, né, da minha gravidez e foi ninguém esperava, assim, as fotos, o vídeo, foi um contexto também. E foi na fazenda, isso que eu acho legal, vocês fogem do habitual. E até hoje tem gente me procurando o vídeo com narrativa de criança. Aliás, foi difícil fazer, hein? Meu Deus. Aliás, um abraço pro Heitor. É verdade, um abraço, gente. Nossa, o Heitor fez história. E eu acho que a gente mudou, atualizou isso daí, porque foi bem difícil, né? Foi um desafio mesmo, que eu coloquei, que eu queria uma narrativa de uma criança e eu tinha na minha mente que tinha que ser um menino e tinha que ter exatamente esse timbre de voz. E aí foi que o Bruno foi atrás. Eu falei, nunca vou achar uma criança nessa idade que fale tão bem, nunca vou achar. E é legal que a gente usou o contexto da pandemia, onde todo mundo tava meio desanimado. O texto do Felipe também fantástico. O contexto do Felipe, exato. E tava todo mundo triste, né? E é onde veio uma sementinha, que é tudo o contexto da pandemia, onde as pessoas podem se refazer e coisas boas podem chegar. Então, foi um vídeo assim que marcou muito, sabe? E as fotos também, né, Gui? Foi incríveis. Não, foi incrível mesmo. E eu acho que é legal emocionar mesmo com essas Thiago formas. Descobriu lá do modelo dele. Até hoje ele tá usando, viu? Vocês criaram um monstro, tá? Depois de vocês, o Thiago nunca mais foi mesmo. Não é mais humilde como ele era. Agora ele tá cobrando cachê, viu, Elias? Bom, gente, e vamos falar um pouco de situações inusitadas, já que estamos falando desses vídeos, já que estamos falando em surpreender. Qual foi a situação mais inusitada que vocês já passaram, assim? Uma noiva, de repente, uma situação não esperada, de repente um surto, de repente um noivo que ficou nervoso, sei lá, conta aí, uma história inusitada. Eu tive um noivo que misturou um pouquinho do calor e desmaiou no altar.
padre segurou ele. Gente, imagina isso. Tem E aí, como que assim, o lado profissional age? Você vai fotografar isso, você vai filmar isso, você fala, não, Na hora a gente deixa eu foi acudir. Mas depois a noiva perguntou, você fez foto? Porque faz parte do contexto da festa, Sim, né? Não pode exatamente. perder. A gente teve alguma noiva, Bruno, assim, que falou, ai meu Deus, tô nervoso, não sei se eu quero casar mais ou não. Mas o melhor, não, só contar, terminar isso aqui. A noiva bravíssima com ele. Pô, você fala, nossa, Gui, e aí? As fotos, e o vídeo, e não sei o que. Eles, mas eu falei, calma. E minha assistente do lado. Calma, isso daí é normal, calor, já aconteceu, não sei o que. Fica tranquilo, isso direto acontece. Aí eu saí, que eles estavam dentro do carro, eu saí assim, minha assistente virou. Verdade, direto acontece? Não, nunca vi, primeira vez. Tipo, não, a primeira vez acontece, igual coisa demais. Mas eu precisava papel aliviar, né? Meu Deus, nosso tipo, papel sempre aliviar, acontece. É uma coisa super normal, gente, para. E de noiva, assim, de querer pensar em voltar atrás, alguma coisa, não. Nesse Nossa, sentido, ainda não. bem, né, gente? Ó, graças a Deus. Mas, não. Porque eu acho que assim, Dani, o nosso perfil de casal, eles são Sim, eu muito sei. conscientes. Sim. Então, se eles estão ali, predispostos, eles sabem o que eles Eles querem sabem, e tal. é. Então, isso é muito legal, sabe? Mas eu acho que se existe a dúvida já é um não, Sim. na verdade. E aí, o que aconteceu uma vez foi bem engraçado. A Monique, quando ela foi entrar, ela travou. Nossa. E ela chorava muito. E é uma coisa que você não tá esperando, né? É. Não tá dando um empurrão, vai menina. Exatamente, eu acho que ficou nesse Vai, ponto. cara, vai, meu Deus do céu. E aí ficou nesse ponto. Não, e aí que eu acho que entrar a intimidade, né? Que exatamente. fala que intimidade é uma... Exato. Porque se você tem amizade numa dessas, você fala, vai, meu, entra e tal. Agora, você tem aquele impasse daquela coisa profissional, né? Metódica e tem tal. uma outra noiva que foi bem parecido também, que foi muito próximo e foi, se não me engano, foi a mesma assessora. Eu achei que foi um jogo de cintura legal da parte da assessora, um Tem esse carinho que ela jogo de mostrou, cintura. tranquilizou, falei, ei, tá todo mundo te esperando, vem comigo, sabe? Aquela força. Mas acho que isso faz toda a diferença. Por isso que eu sim. falo, buscar sempre bons profissionais Sim. faz toda a diferença na hora do evento. Sim. Porque numa hora dessa, você tem um profissional não preparado, ele acaba com a festa. Ou ele chora junto, né? Exato. Mas foi legal, assim, mostrou um preparo dela nesse ponto e eu acho que, além de ter sido essencial, eu acho que, assim, não chega o ponto dela ter qualquer tipo de dúvida. Mas só um nervosismo. Só Mais um uma nervosismo, ansiedade, só uma assim. ansiedade, né? Exatamente. E aí passa um filme na cabeça, ela pensa nas pessoas próximas, nas pessoas que ela... Na expectativa que estão das esperando, pessoas. Nas pessoas que ela gostaria que estivessem e Sim. não estão mais. Então, passa um filme realmente na Sim. cabeça. Eu acho que o preparo do profissional faz toda a diferença. Exato. Então, assim, de voltar atrás não, mas esse surto, assim, Um pré-entrada... grito na porta da igreja. Já. Teve uma que ela tava no carro assim, ela não conseguia descer. Aí ela, Gui, eu preciso dar um grito porque eu tô muito nervosa. Ela tinha feito isso no making off. Ela dá um grito assim, viu? Extravasa. E aí ela relaxa. Sim. E aí tava o carro na frente da igreja. E aí ela, eu preciso gritar, que não sei o que, como é que eu vou fazer agora? Eu falei, grita. Eu faria isso tranquilamente. Grita, você tá na frente da igreja, seu casamento, grita, ninguém vai saber nem quem é você, às vezes passou alguém na rua. Ela deu um grito na frente da igreja, ela tava no carro ainda. Desceu do carro tranquila e casou. Sossegada. Não, gente, demais, né? Então, Dani, você, acho que mais que ninguém, você sabe o papel, assim, quando você tá com um celular na mão, né? O que você pode fazer com aquilo e o que você não pode fazer. E tem, assim, algumas limitações que os convidados têm que entender. Até um papo que a gente quer trazer numa próxima conversa também. Mas os convidados, eles têm que saber também o seu papel e os seus limites dentro do casamento. E a gente está ali para registrar, a gente está ali para fotografar, para filmar. E a gente sabe o que a gente vai entregar para o casal. E muitas vezes é nesse ponto que as pessoas podem invadir um pouco o espaço da outra, né? E acabam prejudicando até muitas vezes os profissionais. Exatamente. Sendo Teve uma inconveniente. experiência... As pessoas também têm o agravante que bebem, né? Sim, mas nem precisa beber não, porque né? teve uma experiência... O maior dos problemas é na cerimônia. Na cerimônia. Teve uma experiência na cerimônia, que inclusive é recente, que uma pessoa entrou no meio do corredor, de frente para a noiva, fez a foto e saiu. Tem isso também. Então, nesse ponto assim, independente do grau de parentesco, independente do nível de Respeitar essas amizade, limitações é importante. respeitar essas limitações, todo mundo tá ali pro mesmo objetivo, e vai ter fotos, confia no profissional, Exato. né? Que vai ter fotos, vai ter filme. Então, assim, você mais do que ninguém sabe a importância de ter um aparelho na mão, um celular, fazer seus stories e tudo mais. Mas eu sei a minha respeitar. limitação. Exato. Eu sempre falo, quando eu vou cumprir um grande trabalho com o Gui, a gente tem até um acordo, né? De não postar fotos amadoras. Eu acho isso importante, porque assim,
quebra o grande finale. Que nem uma foto profissional do Gui, Ottaviani, nunca vai ser igual de um telefone, por mais, né, de última geração que seja. Então, a gente entende isso, mas algumas pessoas podem não entender, né? É por isso que a gente quer trazer numa parte 2 nossa, aonde a gente vai te entrevistar. Que é Olha, eu já falei várias vezes que um monte de gente vai matar eu, que eu falei que eu não ia de jeito nenhum. Falei, eu não vou nessa coisa de podcast, me recuso. Olha, juro, uns 3, 4 convites. Mas aí o Gui me ligou, então eu precisava que você entrevistasse. Eu falei, não, tudo bem, eu vou estar por trás das câmeras. Porque você tem esse dom de saber o momento, certo? Há muito tempo trabalhando com exatamente. isso, né? É isso que a gente gostaria de estar trazendo. De estar mostrando, de tentar mostrar o como fazer isso no momento certo sem atrapalhar ninguém. Sim. Eu tenho muito essa preocupação, porque eu sou muito ansiosa. Eu acho que vocês me conhecem melhor do que ninguém. Sabia. Eu sou muito eufórica, principalmente eu sou muito emocionada. Essa é a palavra que me define. Eu sou muito emocionada, eu choro com muita facilidade, eu exponho meus sentimentos muito fáceis. Só que eu sei o momento certo de me conter, vamos dizer assim. Porque assim, às vezes vocês estão trabalhando e eu falo, não, eu queria, não sei o quê. Até o Gui tá fotografando e às vezes eu quero muito, muito ver uma foto e eu falo, não, eu vou esperar. Pra não atrapalhar o profissional. Porque eu sei que se ele parar ali pra me mostrar a foto, isso demanda tempo. Ele perde o feeling daquilo. Então você tem que saber aquilo, entendeu? Mas a confiança também nesse ponto Exato. faz toda a diferença, né? Acho que a confiança é fundamental, né? Você conhecendo o profissional, você sabe onde ele vai chegar, você sabe que em determinado momento ele vai te entregar, então esse é essencial. Eu acho. Eu sou suspeita pra falar, de verdade. Eu sou a pessoa que mais tem propriedade pra falar de vocês dois, como equipe, como cada um individual com o seu trabalho magnífico, que consegue sempre, eu sempre falo isso, que consegue extrair o melhor de cada pessoa, de cada situação, de cada evento. Eu já tive com vocês diversas ocasiões, diversas propostas diferentes e assim, eu sempre fui surpreendida. Eu sempre me emocionei, sempre chorei e assim, eu não tenho como falar do trabalho de vocês, é impecável e eu acredito muito que vocês se completam nesse contexto e o trabalho de vocês é magnífico. Eu só estou muito feliz de estar aqui e queria parabenizar vocês pelo trabalho excelente que vocês vêm fazendo e vocês vêm evoluindo e vocês vêm entregando um trabalho incrível em todas as situações, todos os eventos. Parabéns, parabéns. E é um prazer estar aqui. Obrigada por me escolherem. E obrigado por vir nos entrevistar. Gente, olha a pergunta recorde que eu recebi e quero responder assim, perguntando se eu vou casar. O que vocês acham? Vocês acham que eu vou casar? Vocês acham? Vocês acham que vai ter casamento sim? Eu tenho fé, Dani. Gente, vai ter casamento sim e é lógico que vai ser. Gui Ottaviani e Bruno Leite que vão eternizar esse momento tão maravilhoso. Que vai ser assim, fora dos padrões, tá? Mas aguardem, a gente vai falar isso numa próxima oportunidade. Vamos deixar só esse gostinho aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi um papo muito engraçado, muito gostoso, muito produtivo. Sim. Novamente, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu sou fã, juro por Deus, fã número 1 de vocês. Obrigado. Não só pelo trabalho, mas pelo profissionalismo, pela amizade, por tudo que a gente já viveu, que é assim, uma bagagem, né? A gente tem uma história e com certeza eu acho que é isso que vocês trazem, sabe? Essa confiança é a palavra no trabalho de vocês, que é perfeito. Muito obrigada. Obrigado. A gente agradece tanto você, Dani, quanto as pessoas que permitiu a gente trabalhar junto, né? Exato. Muitas vezes foi a Salomé, muitas vezes foi outros projetos, até mesmo o Thiago topou várias loucuras, várias ideias, né? Então, eu acho que é se permitir, né? Sim. Eu acho que se você conhece o trabalho do Bruno Leite, do Gui Ottaviani, você automaticamente se apaixona. Porque você fica preso naquilo. Então você quer, como eu, que eles acompanhem você em todo o projeto, em todo o percurso, né? Vai a palavra. Porque assim, desde o casamento, depois vem o filho, o batizado, a bodas. Então, assim, a pessoa permanece na vida, né? Como amigo, como profissional. É esse, Dani, a vida se passa em cenas. Então, é verdade. Em cada espaço da vida é permitido você usar o filme, você ter esse registro e, acima de tudo, ser emocionante, como você relata. E o que seria de nós sem vocês? Porque eu acho assim, nada paga uma festa maravilhosa, uma viagem, que nem vocês falaram, né? Um pré-wedding sem a foto e o vídeo. Porque assim, de tudo que a gente investe, de tudo, de toda a festa, de comida, de roupa, o que fica são as lembranças. A foto e o vídeo. A memória, comprovadamente, cientificamente, ela é limitada.
né? Vai ter um dia que a gente Quantas vai vezes eu se quis esquecer. lembrar de algum detalhe e falar, Exato. gente, eu não lembro que eu fiz quanto isso no mais- aniversário do Benny. Quanto mais adrenalina você tiver no momento que você passou Exato. aquela sensação, Exato. menos você vai lembrar. Exato. Né? Então, você poder reviver tudo isso é a nossa função. Sim, é o que a gente sempre fala para nossas noivas. Com tudo calma, vai com calma, porque senão você não vai guardar na sua memória. Nossa, gente, e passa tão rápido, né? Exatamente. E se não guardar na memória, a gente tá aqui A também. gente tá aí pra Que ajudar. bom que vocês a lembrar. existem. Porque olha, o que seria de um evento, de um casamento, de um batizado, de um aniversário sem vocês? Porque vocês conseguem eternizar isso e trazer de volta esse dia, sabe? De uma maneira muito melhor, sabia? Do que a gente viveu. Porque vendo os meus vídeos dos eventos que eu já passei, eu consigo, além de reviver aquilo, reviver de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito maior. Eu me emociono como talvez eu não tivesse me emocionado na hora, porque eu não tive aquela calma, que eu não tive aquele time. Mas depois, revendo as imagens, eu consigo trazer aquilo de volta. Nossa, gente, é nítido a percepção. Quando a gente vê um vídeo, a gente se emociona e fala, nossa, que bom que eu vivi aquilo. E que bom que vocês estavam lá. A gente que agradece toda essa confiança. muito. Vocês são de maravilhosos. todo esse tempo, tá só começando, Nossa, tem gente, muita é sério. coisa boa por Eu me viver. emociono, porque é muita coisa que a gente já viveu. Eu sempre falo com toda a propriedade do mundo que vocês extraíram o melhor de mim. A melhor ângulo, o melhor... É verdade. O melhor sentimento, o que eu mais senti de bonito até hoje, vocês conseguiram captar. Então, assim, eu sou grata por estar aqui. Mas não só por estar aqui, por ter vocês como parceiros, mas principalmente como amigos. Porque E a gente entende eu essa quero levar importância. vocês pro resto da minha vida. Legal. Independente da situação, se eu for casar, se não for. Eu quero vocês mais que parceiros, como amigos. Que é o que todas as noivas, acredito, que passem por vocês, queiram eternizar essa amizade. Porque vocês são demais, sério. Obrigado. Muito Legal, obrigada. Obrigado principalmente pela confiança, Sim, de exatamente. colocar nas nossas mãos esses momentos que são Exato. únicos na sua vida, com a sua família, muitas Nos vezes, permitir né? a estar fazendo parte. Porque- Muitas vezes nos colocar dentro da sua casa, né? Quantas Dani? vezes, Gui, olha aí o Benício pra mim. Eu acho que isso é que faz toda a diferença. Não só o profissional, mas a cumplicidade que a gente é tratado com essa confiança e principalmente com o respeito. Que eu acho que o respeito que vocês tratam cada pessoa particularmente faz toda a diferença. O carinho que vocês cuidam, como se fossem amigos próximos de vocês, como se vocês estivessem eternizando o casamento de um irmão, de um amigo, de E um acabam parente, sendo, sabe? e acabam Porque sendo. aquela pessoa ela vai permanecer pro resto da vida. E quando a pessoa pegar a foto dela daqui 20 anos, 30 anos, ela vai lembrar de vocês. Né? Como eu. E como eu sou muito grata por vocês eternizarem de uma maneira incrível todos os meus melhores momentos. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado, Dani. Obrigado a cada um de vocês que colocou as perguntas pra gente responder Nós hoje. vamos fazer outros, que agora eu gostei desse negócio. Continue colocando, continue. Se vocês têm alguma dúvida, não preciso deixar aqui o Insta da Dani. Precisa sim. Me segue lá. E algum assunto que vocês gostariam de estar tratando aqui no podcast, é só falar pra gente que a gente vai trazer alguém pra estar orientando, Sim. falando melhor do que a gente sobre o que vocês têm dúvida. É isso, pessoal. gente. Obrigada Tá bom? pela companhia, por estarem com a gente até o final, por se emocionarem com a gente. E é isso. Muito isso. obrigada. Obrigado pela sua entrevista, Dani. Nossa, eu arrasei. Eu acho que eu vou ficar aqui sempre. Obrigadão, Dani. Valeu, E gente. até a Muito próxima. obrigada. Até a próxima. Valeu. Uhul!